Nobres cursistas, tudo bem com vocês? Vamos aí começar então o nosso curso. No caso, a primeira disciplina é Introdução à EAD. Eu, Juscelino, vou ficar com vocês nessa primeira disciplina, como o próprio nome diz, introdutória, que vai trazer para a gente aí uma série de contribuições acerca do mundo virtual no aspecto aí da abordagem da educação. Bom, então, obviamente, a nossa aula, unidade um vai tratar de conceitos e fundamentos da educação à distância. E aí, o objetivo da nossa aula, primeiramente, conhecer todo o processo histórico e os pressupostos teóricos básicos da EAD, depois entender a própria trajetória desse sistema de educação no Brasil, considerando seus marcos legais, e depois conhecer aí um pouco da legislação da EAD no Brasil. E aí, como texto base, nós temos esse texto que servirá aí para o norte das nossas discussões. Só que para a gente começar então, a gente parte de três questões iniciais. A primeira é a gente pensar como é que a EAD se desenvolveu historicamente no contexto nacional. Depois, como é que se configura a legislação sobre essa educação à distância. E, por fim, quais são os pressupostos teóricos básicos da EAD. Questões essas que nós vamos achar essas respostas durante as discussões dos textos e as leituras que vocês irão fazer. Então, no primeiro ponto, tratemos da trajetória histórica, né, que nós temos como ponto aí lembrar que a educação à distância é colocada como uma ferramenta de garantia de educação como direito universal, né? E aí, obviamente, nesse contexto, a Cruz de Lima já traz as contribuições dizendo que para a educação à distância no Brasil foram fatores impulsionadores, tanto o desenvolvimento das tecnologias da informação, a exemplo de televisão, computadores e internet, como as políticas e os programas de ações e incentivo por parte do governo e da iniciativa privada. Nesse trajeto, é importante destacar o momento pré-Lei de Diretrizes e Bases e no próprio contexto da LDB. Então, em 78, nós tivemos aí a garantia do funcionamento do telecurso segundo grau pela Fundação Roberto Marinho, além da Fundação Padre Anchieta, exibindo para todo o Brasil, por meio de televisão, formação de ensino médio. Em 85, nós tivemos criação de coordenadoria de educação à distância no âmbito do MEC e do INEP. Já em 96, no ano em que foi publicado a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nós temos o decreto 1917, que traz uma importante contribuição legislativa sobre a questão da educação à distância. E no ano de 97 nós tivemos a inauguração do PROINFO, um grande projeto aí de abrangência em escala nacional no que se refere à educação à distância. Na trajetória, nós temos em 2001 o próprio PNE, com a democratização da educação superior. Já em 2005, a gente tem o decreto 5622/2005, que regulamenta o artigo 80 da LDB, que trata a questão da democratização do acesso à educação à distância. Em 2006, o decreto 5900/2006 cria a UAB. E em 2007, o decreto 6301/2007 cria o sistema da escola técnica aberta e o famoso ETEC, né? E aí, claro, obviamente, em 2016, a resolução 1 de 11 de março do Conselho Nacional da Educação, que estabelece as diretrizes para a oferta de curso superior à distância. Ou seja, em 2016 foi um salto amplo na questão da oferta da educação à distância no que diz respeito à educação superior. E em 2017, o decreto 9057/17, que regulamenta o artigo 80, revogando o decreto 5622 de dezembro de 2020 de 2005. Então nós temos aí uma preocupação nos marcos jurídicos para poder regulamentar a educação à distância, ofertando não só a sua distribuição, mas sobretudo o aspecto de qualidade. E é justamente que a gente pensa a educação no sentido desses três recortes: o espaço, o tempo e a tecnologia, onde as tecnologias vêm cada vez mais intermediando não só para a diminuição do espaço-tempo, mas sobretudo uma possibilidade de abrangência de um público mais amplo, lembrando, de um país remotamente extensivo, onde tem populações com características e necessidades diferenciadas. Bom, é interessante também colocar ainda dentro do marco da questão da legislação que todos os cursos de graduação e pós-graduação realizados na modalidade de educação à distância são regulamentados pelo MEC. E aí, nesse momento, a gente lembra então que a regulamentação da educação à distância no Brasil acontece pela Lei de Diretrizes e Bases, a nossa LDB 93/94/96. E ainda cabe colocar também o decreto 9057, que traz disposições específicas sobre a educação à distância. E uma primeira, se não uma das mais importantes, é que o ensino fundamental ele deve ser presencial. Bom, e aí nesse caso o EAD ele pode ser utilizado como complemento
a aprendizagem ou em situações emergenciais, como foi o caso da pandemia que a gente assistiu. Já para o ensino médio, a orientação é de que os sistemas de ensino eles vão poder reconhecer competências e firmar convênios com instituição de educação à distância, com notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação. E para o ensino superior, nós temos então a condição de que as instituições interessadas em oferecer curso de graduação no formato de educação à distância devem ser credenciadas no MEC e com esse credenciamento vai ser feita a solicitação de autorização e de funcionamento para cada curso. No que se refere a mestrados e doutorados, nós temos aí possibilidade também, né? E aí em julho de 2019 a expectativa era de que já em 2020 as instituições começassem a poder oferecer os primeiros cursos de mestrado e doutorado na modalidade de educação à distância, coisa que já vem acontecendo. E nos cursos de pós-graduação lato sensu, também conhecido como curso de especialização, que é o curso do qual vocês estão fazendo parte, obviamente, nós temos aí o indicativo do parecer 908 do ano de 99 e a resolução 3 da CNE, que fixa as condições de validade dos certificados dos cursos presenciais de especialização, o que torna necessária a regulamentação de tais cursos na modalidade à distância. E aí também cabe destaque também para os cursos livres, que são citados no artigo 42 da LDB, como também componentes que podem ser ofertados na educação à distância. Nesse contexto, vale lembrar que a educação à distância passa a assumir uma importância muito grande num país com distâncias geográficas imensas, com necessidades e também condições, quadros históricos díspares, e que, obviamente, todo o contexto tecnológico que nós estamos vivendo, ele traz aí condições e elementos, né, para que a educação realmente aconteça. Então, pensando que o texto, como ponto de partida, é aquele que nós mostramos no início, então esperamos que vocês possam se concentrar na leitura, no sublinhar de ideias específicas e assim a gente possa fazer contribuições na plataforma. E aí, qualquer dúvida, obviamente, vocês podem me chamar no e-mail que a gente vai responder de pronto. Então, até a próxima e até a próxima unidade do nosso curso.